Olá, paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da sala Crescendo na Graça, que é de alunos de 7 até 10 anos. Eu sou a tia Rúbia e hoje a gente vai ler a lição número 4. Mas antes, vamos relembrar qual que é o título da revista e as lições anteriores? Então, a nossa revista é a revista Juniores. O tema desse trimestre é Igreja, a Casa de Deus. Na lição número 1, a gente viu o título Um Lugar de Comunhão. Na lição número 2, Uma Casa de Oração. E na lição número 3, Um Lugar de Adoração. Você já viu essas 3 lições? Se não viu, dá uma olhadinha, aproveita que as aulas estão gravadas. Hoje a lição é a número 4, que o título é Onde Aprendemos a Palavra. Ela foi baseada nesse versículo aqui, nesse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Então, pega a sua Bíblia, que depois a gente vai ler esse texto juntos, tá bom? E essa lição, ela tem um texto áureo, que a gente chama de memorizando na nossa revista, né? Vamos ler juntos? É bem importante. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Filipenses, capítulo 4 e versículo 9. Paulo, ele era um apóstolo de Jesus. Ele foi uma das primeiras pessoas que espalharam o evangelho pelo mundo. Ele viajou para diversos países falando sobre Jesus, de apóstolo. Então, o apóstolo Paulo, ele percorreu muitos lugares pregando a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus, e muitas pessoas foram convertidas, começaram então a andar conforme a palavra de Deus, porque elas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E naquela época, de acordo com que ele ia ensinando as pessoas, eram abertas igrejas naqueles locais. E ele sempre deixava alguém responsável por aquela igreja. E depois de tempos em tempos, ele voltava naquelas igrejas e também mandava cartas. E essas cartas, muitas dessas cartas que ele mandou, viraram então livros do Novo Testamento. Quando a gente pega aqui, ó, no Novo Testamento, uma boa parte do Novo Testamento foram cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Então, se você pegar aqui, ó, depois de Atos, do livro de Atos, a gente tem os 4 evangelhos, aí a gente tem o livro de Atos e depois a gente tem uma sequência que são cartas que tanto os discípulos escreveram como o apóstolo Paulo. Então, se a gente pegar aqui, ó, depois de Atos, a gente tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Olha quantas cartas! E todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E no nosso texto áureo que a gente leu, é uma dessas cartas, que é o livro de Filipenses. Então, como eu disse, o apóstolo Paulo, ele foi por diversos lugares e aí, abrindo essas igrejas, ele sempre deixava alguém responsável por aquela igreja. E uma das pessoas que ele deixou responsável foi o Timóteo, que foi uma das pessoas que se converteram ao ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Então, teve uma época que Timóteo ficou entristecido, porque ele soube e viu que Paulo estava sendo preso, ele apanhava. Então, Timóteo começou a sofrer com essa situação. Então, Paulo foi lá e escreveu uma carta para Timóteo, dando algumas recomendações para Timóteo e falando para ele permanecer firme na fé em Deus e em Jesus. E por que ele escreveu uma carta? Por causa que naquela época não tinha WhatsApp. Se tivesse WhatsApp, acho que seria bem mais fácil, né? Mas naquela época não tinha computador, não tinha redes sociais, WhatsApp, Facebook, não tinha nada disso.
Então, Paulo escrevia tudo por meio de cartas. E essas cartas às vezes demoravam um bom tempo para chegar. E era uma felicidade para quando as pessoas recebiam, a igreja recebia aquela carta, porque eles sabiam que era uma palavra vindo do apóstolo Paulo e que daria então alguma orientação, uma palavra de ânimo, um consolo para eles. Então todas as cartas, elas eram recebidas com muita alegria. E Timóteo também recebeu aquela palavra com muita alegria, porque ele sabia que aquela carta estava sendo escrita por um servo de Deus, alguém que realmente amava a palavra de Deus e seguia ela. Então eles davam muito valor quando eles recebiam essa carta. Hoje em dia, a gente também tem que dar muito valor quando a gente recebe a palavra de Deus por alguém. Às vezes, pela facilidade que a gente tem no dia a dia, às vezes a gente não dá muito valor àquilo que o pastor fala, que a tia da escola dominical fala, porque eles estão sempre falando, às vezes a gente acha, né? Pode achar até que é bobeira. A gente tem que lembrar que assim como o apóstolo Paulo foi designado por Deus para ensinar a palavra de Deus, hoje em dia Deus continua tomando conta da igreja dele. E ele faz o quê? Ele designa pessoas para cuidar da igreja, para ensinar ela a sua palavra. Então, eu quero que vocês leiam comigo isso daqui, ó. Na igreja, que é a casa de Deus, existem pessoas que Deus prepara e designa para cuidar de todas as pessoas da igreja que Deus ama. E aí temos o pastor, a gente tem as professoras, todos os professores da escola bíblica dominical, os tios e as tias que ministram tanto no culto lá em cima, quanto na salinha. Então, toda vez que tiver uma pessoa na igreja te ensinando a palavra de Deus, não leva na brincadeira. Ouve o que aquela pessoa está falando e coloque no seu coração, porque aquilo lá é a palavra de Deus. Vamos dar valor ao que a gente aprende dentro da casa de Deus, porque a gente pode pegar a nossa Bíblia na nossa casa e ler, a gente deve sempre estar na nossa casa lendo a palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente fica com dúvidas. Então, existem pessoas que elas podem nos ajudar a entender um pouco mais a palavra de Deus. E elas estão ali fazendo com amor e com carinho. Por isso que o nosso título da lição é... Opa, perdi o título. Aqui, achei. Onde aprendemos a palavra. A igreja, então, é o lugar onde a gente aprende a palavra, porque lá existem pessoas que, com amor, a obra de Deus e aos membros da igreja ensinam a palavra de Deus. Vamos, então, relembrar o nosso texto áudio? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Então, aqui, Paulo estava falando para as pessoas de Filipenses colocarem essa palavrinha aqui, ó, prática. Elas praticarem aquilo que elas receberam, quer dizer, que elas ouviram e aprenderam de quem? De Paulo. Tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Então, o que Paulo está falando? Que é para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende com alguém da igreja, tanto com aquilo que a pessoa fala, como aquilo que a pessoa faz. Aí você pode falar assim para mim, mas tia, ele não deveria falar que a gente deveria colocar em prática aquilo que Jesus fazia e praticava? Sim, o nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus, que na sua perfeição ensinou corretamente tudo que é a vontade de Deus e praticou. Mas nós que somos servos de Deus, a gente tem que buscar a cada dia fazer o nosso melhor, sendo exemplo tanto no nosso falar quanto nas nossas práticas. Então, Paulo, ele fazia isso, por isso que ele tinha a autoridade para falar que as pessoas deveriam fazer aquilo que aprenderam com ele, tanto do que ele falava quanto do que ele praticava. Sabe como a gente sabe disso? Vamos pegar a Bíblia e ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos abrir comigo?
Ó, vou abrir aqui, ó. Coríntios, é do Novo Testamento. Então, é 1 Coríntios, porque tem duas cartas ao Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 1. Se você não achou, dá uma pausa no vídeo, acha e depois volta, tá bom? Porque a tia não tem como saber a hora que você achou. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, tá vendo? O que o apóstolo Paulo quis falar? Que ele estava sempre procurando ser um imitador de Jesus. Igual eu falei, o nosso primeiro exemplo sempre vai ser Jesus, que na sua perfeição praticava a palavra de Deus. Mas existem muitas pessoas que buscam, sim, serem imitadores de Cristo. Então, essas pessoas, elas, assim como Paulo, elas podem falar, olha, siga o meu exemplo, assim como eu sigo de Cristo. E a gente, como cristão, sempre tem que ter esse objetivo, de a gente sempre melhorar dentro da palavra de Deus, para a gente ser o mais perfeito diante de Deus. É fácil? Não é fácil, criança, mas a palavra de Deus diz que a gente se santifica a cada dia. Então, vamos lá ler o que fala aqui, ó, que eu falei que a nossa lição é baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Vamos lá. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Timóteo, aí são duas cartas, a gente vai ler segunda carta de Timóteo. Capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Tá bom? Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que isso está falando, crianças? Aqui era Paulo falando para Timóteo, para ele permanecer firme naquilo que ele aprendeu, pois a palavra de Deus, ela é perfeita e ela dá sabedoria àquele que tem fé. Por quê? Porque ela é inspirada divinamente. Apesar de a Bíblia ter sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Esses homens não tiraram as coisas assim simplesmente da ideia. Deus inspirou eles na palavra de Deus. Então, através da Bíblia, a gente, pela nossa fé, a gente permanece firme em Deus, sempre aprendendo, porque fala aqui, ó, no versículo 16, que a palavra ela é proveitosa para ensinar. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige e nos instrui a fazer sempre a justiça, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, né? E inspirada por Deus. Então, essa é a nossa lição de hoje, que fala sobre que a igreja é o lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. Então, quando a gente voltar para a igreja novamente, vamos dar muito valor àquele momento que a gente está dentro da igreja, dando ouvidos àquelas pessoas que estão ensinando a palavra de Deus e continuar lendo todos os dias a palavra de Deus, a Bíblia, para nos ensinar a cada dia. Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!